Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, do que te importa? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu trago para vocês um sermão expositivo baseado no capítulo 21 do Evangelho de João. Então, se você quiser e puder acompanhar a leitura na sua Bíblia, já vai abrindo a sua Bíblia aí, enquanto eu faço a introdução. Acredito eu que esse seja o meu primeiro conteúdo bíblico de 2024, especificamente falando em termos de um sermão. E eu tinha vontade de pregar esse sermão já há muito tempo, tá? Porque João 21 é um dos meus capítulos prediletos da Bíblia. Hoje eu vou tentar explicar um pouco por quê. Mas antes da gente entrar no texto, queria só enfatizar que se você deseja que o trabalho aqui no canal Vem Senhor Jesus cresça, prospere e permaneça, considere apoiar a gente através do Pix, tá? Fica sempre na descrição dos vídeos. Estou colocando geralmente uma telazinha aí para você se inspirar em ajudar o canal. O mês de janeiro é um mês que geralmente as doações caem bastante por causa das necessidades aí de impostos e um monte de coisas no mês de janeiro. Então eu estou bem quebrado. Se você puder e quiser ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. Beleza? Feito aí então o convite, vamos abrir a Bíblia, vamos ler o texto e depois vamos comentar. Não sem antes, entretanto, a gente invocar o nome de Deus em oração. Oremos. Papai do céu maravilhoso, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido maravilhoso na nossa vida. Isso não quer dizer que a nossa vida é maravilhosa, porque somos pecadores, temos problemas, dificuldades. Mas mesmo em meio a tudo isso, o Senhor tem sido fiel e estado ao nosso lado. Clamamos que a tua presença não nos abandone nesse momento, pelo contrário, se intensifique. Que pelo poder do Espírito Santo possamos entender a tua verdade e a tua vontade para cada um de nós. Que o Senhor nos visite nas nossas tribulações, que o Senhor nos abençoe neste ano e a cada momento e a cada dia da nossa vida. E que saiamos, da meditação nesta mensagem, transformados pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. João capítulo 21, em tese, possivelmente seja o último texto da Bíblia que foi inspirado por Deus, assim, em termos de ordem cronológica. Apesar da Bíblia começar com Gênesis, na ordem canônica, e terminar com Apocalipse, alguns estudiosos dizem que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó. Moisés escreveu em tese antes de escrever Gênesis. E o último livro da Bíblia a ser escrito foi o Evangelho de João, né? Mesmo muitos anos depois que o livro do Apocalipse já havia sido escrito. Claro que traçar essa história é complicado e existem estudiosos que creem em várias outras alternativas, né? A quem e quando escreveu o primeiro ou último livro da Bíblia. Tá? Inclusive existem pessoas que creem, por exemplo, que algumas das cartas atribuídas a Paulo não são de Paulo e são do segundo século. Nesse caso, elas teriam sido escritas depois do Evangelho de João, que foi escrito ali por volta do ano 100, né? Pouco antes, um pouco depois, ali no final do primeiro século. Então, por exemplo, se Efésios ou Colossenses foi escrito no segundo século, essas cartas teriam sido escritas depois do Evangelho de João. Mas aí são discussões de literatura e método histórico crítico e um monte de questões que a gente não necessita elucidar e esclarecer aqui. E nem que a gente quisesse fazer isso também a gente não conseguiria, porque a história não é abordada como se fosse uma coisa de fatos matemáticos. Então a perspectiva da história, ela depende um pouco do peso que você dá a determinados aspectos e fontes dentro de uma discussão. Ou seja, a gente não tem conhecimento exato da história humana, como que ela aconteceu. Então sempre vai haver divergência entre os estudiosos a respeito dessas coisas. Mas dentro da visão mais tradicional, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito e o Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E caso essa visão tradicional ela esteja correta, isso implica que o texto que a gente vai ler agora foram assim, as últimas palavras inspiradas por Deus a entrarem no cânon sagrado. E eu acho que isso reveste esse texto de
uma áurea particularmente importante. Como querendo dizer algo assim, né, do que está escrito, sei lá, o último suspiro da pessoa na lápide, ou as últimas palavras. Geralmente se revestem assim um pouco de uma característica importante, né? Naturalmente, obviamente, a história de Cristo, a história daquele que venceu a morte, não termina em João capítulo 21, né? Então, em tese, Jesus volta ao céu e agora ele é o ministro sumo sacerdote do santuário celestial, ele voltará, ele reinará para sempre. Então, a história não chegou ao fim, né? Mas a história do cânon bíblico, da revelação bíblica, chega ao fim com esse capítulo. Com esse contexto em mente, vamos ler, né, os 25 versos do capítulo, e depois a gente volta fazendo a exposição, tudo bem? Vou beber uma água aqui porque tá calor e a leitura vai longe aqui. E aí vamos lá, fazer aí o nosso passeio pela palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte nesse texto: depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então lhes disse: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes... Aliás, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu não precisaria dizer que esse texto é extraordinário, né? Mas acho que toda vez que eu faço um sermão expositivo depois que eu leio o texto, eu falo isso. Porque, de fato, a Bíblia é um livro cheio de textos extraordinários. Muito interessantes. E esse texto é muito especial para mim, assim. Por várias razões. Algumas das imagens presentes nesse texto, para mim, estão entre as mais curiosas a respeito de Jesus Cristo. Especialmente essa coisa a respeito da forma física dele, mas nós vamos chegar lá, não precisamos nos adiantar. O fato é que a Bíblia apresenta um grupo de discípulos de Jesus, não todos eles, que aparentemente, depois de terem tido toda a experiência dos relatos bíblicos, terem conhecido Jesus como discípulo de João Batista e terem sido itinerantes com ele ao longo da Galileia e da Judéia, ensinando e testemunhando milagres e curas e exorcismos, e os embates de Cristo com os fariseus, com Herodes, todos os eventos finais da vida de Cristo quanto ao seu julgamento, a sua tortura, a sua morte, a sua ressurreição dos mortos. A Bíblia vai dizer que este episódio aqui era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. E aqui o contexto é muito curioso, né? Você tem aqui Pedro, Natanael, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Então eram 6 pessoas aqui, né? 6 dos 12, Judas já havia morrido, provavelmente. Então 6 dos 11 que sobraram estavam ali. E em função da necessidade de comer alguma coisa, os discípulos então começaram a conversar e Pedro falou: vou pescar. E eles falaram: não, vamos junto, vamos todo mundo então. Inclusive retomando um pouco a noção de que eles seguem a Jesus, né? Eles largam o barco, as redes, as coisas e seguem a Jesus. Acontece tudo isso, agora eles estão ali perto do mar, ali de Tiberíades e tal, e eles, vamos pescar, a gente sabe fazer isso, né? Vamos relembrar os velhos tempos de pescaria. E, inclusive, existem cenas no próprio Evangelho que tem a ver com isso, né? Com eles pescando, pesca milagrosa, o Jesus andando sobre as águas, eles indo de um lado para o outro no barco, Jesus acalmando a tempestade. Existe um monte de cenas do Evangelho em relação a isso. Então, eles também não eram
pessoas que tinham abandonado 100% a prática e a ocupação em relação a isso, né? Talvez não fossem mais trabalhadores dia a dia no barco, agora eram pregadores itinerantes junto com Cristo, mas ainda tinham noção de como é que funcionava aquilo tudo ali. E claro, o que fica de impressão assim é que a necessidade é a força motriz em função da qual eles vão para o mar, né? Pode ser até que eles queriam espairecer a cabeça, vamos dar uma pescadinha pra gente lembrar como é que é, mas aparentemente não, né? Porque vai ficar claro aqui na cena que se eles não pegassem nada, eles não iam ter o que comer, né? O que inclusive é uma questão interessante, né? Eles acabaram de ter uma baita de uma experiência com a pessoa que multiplicou pães e peixes, que venceu a morte, e agora eles estão ali numa situação que se eles não saem para pescar e não pegam nenhum peixe, eles não têm o que comer. O que poderia inclusive evocar sentimentos e questões assim bem complexas e profundas para eles, assim, né? Não que eles iriam se tornar descrentes e pessoas que iam odiar Deus porque Deus está fazendo ou permitindo eles passar necessidades. Não é esse o ponto, obviamente. Mas o fato é que é muito louco isso, né? É como se o ministério de Cristo tivesse aberto assim, tipo um portal tridimensional no tempo, no espaço, sei lá onde, e eles entraram naquele espaço, passaram aquele período, agora eles saíram, tipo, voltaram para o mundo real. E nesse mundo real, eles não têm o que comer. Jesus não está mais ali para multiplicar os pães e os peixes. E eles vão para o mar, eles vão pescar, vai todo mundo, e começa a chegar de manhã, o sol começa a nascer, e eles basicamente não pescaram nada. Mas voltando para a terra, eles veem de longe que tem um cara na praia. E o João, o narrador, ele faz questão de enfatizar, né? No verso 4, os discípulos, todavia, não reconheceram que era Jesus. Então, tinha uma pessoa lá na praia que poderia ser uma pessoa qualquer. Naturalmente, os discípulos não eram as únicas pessoas que existiam na região, no mundo, não é? E ali eles estavam voltando da pesca mal sucedida deles, viram aquela pessoa e não reconhecem Jesus. Depois, esse não reconhecimento vai ficar mais estranho quando eles chegam perto e não ousam perguntar quem ele é. Mas eles sabiam que era Jesus, então tinha uma questão ali interessante. Mas essa pessoa que até então eles desconheciam ou eles não reconheciam, grita para eles, né? Filhos, vocês têm algo para comer aí? Como, inclusive, quem está pedindo para eles, tipo assim, a impressão que passa é, tipo, eu não tenho nada o que comer, vocês têm alguma coisa aí para vocês dividirem comigo? E eles dizem, não, pegamos nada. Aí o cara que está na praia, ele diz assim, tá, só que assim, ó, se jogar aqui a rede desse lado direito do barco de vocês aí, vai encontrar. E não fica muito explicado assim por que os discípulos acreditam na palavra dessa pessoa que eles não reconhecem, né? É como se assim, eles, vamos jogar a tarrafada da sorte aqui então, né? Vamos pegar essa tarrafa aqui, essa rede aqui, e vamos, né? Vai que esse cara aqui, ou por sorte ou por alguma razão aí, tá certo. Jogam a rede do lado direito e aí se cumpre novamente a pesca milagrosa que já havia se cumprido no Evangelho, né? Que é uma coisa um pouco diferente do que acontece na multiplicação dos pães e peixes, conforme o relato de João 6, por exemplo, né? Que é uma outra situação, né? Uma situação um pouco diferente, de multiplicar o pão e peixe que já estava ali, que o menino tinha ali no meio da multidão. Aqui no caso não, né? Aqui eles não pegaram nada a noite toda, que era o horário mais propício para pescar,
Quando a água ficava mais clara, os peixes enxergavam melhor, as coisas poderiam fugir da rede ainda mais facilmente, ou seja, não pegou nada de noite, dificilmente pega alguma coisa quando começa a esclarecer. Mas contra as expectativas, eles jogam a rede, mesmo estando já meio claro de manhã, e ali se cumpre novamente a pesca milagrosa e eles pegam uma quantidade enorme de peixes. E é muito curioso que o narrador cite, né, 153 grandes peixes, né? Ele nem arredonda o número, né? Uns 150, enfim. 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompe, né? E eles mal podiam, inclusive, puxar essa rede, né? Porque, eu não sei se vocês já pescaram, eu já pesquei, né? O peixe é um bicho forte, né? Ele não é um bicho que você arrasta ele com facilidade. Inclusive, um pouco da emoção da pesca tem que ver com isso. Então, uma rede, que obviamente no caso ali era um barco pequeno com 6 pessoas, não era uma rede gigantesca, uma rede pequena com 150 peixes é uma luta cabulosa, né, do ser humano ali, para arrastar aqueles peixes para o barco. E eles mal podiam fazer isso, eles tiveram um baita de um trabalho para colocar os peixes da água dentro do barco. E isso é muito interessante, assim, né? Tipo, muito maluco, assim, você pensar. E aí, o que ele fala, assim? Aí, alguém, né? Não se fala quem dos 6 discípulos que ali estavam, diz assim, é o Senhor, né? Porque se repete a pesca milagrosa, ele chama eles de filho. Eles não reconheceram ali a figura humana, mas, é o Senhor. E aí também a cena de Pedro colocando a roupa em função disso também evoca um monte de coisas malucas, né? Primeiro de tudo, é um dos quadros mais íntimos da Bíblia, da relação entre os discípulos, né? A Bíblia, ela não descreve muito bem, assim, o dia a dia e as intimidades das pessoas, né? Até porque também fazer esses relatos na época antiga era uma coisa muito trabalhosa e as pessoas não ficavam fazendo relatos de coisas consideradas, sei lá, irrelevantes. Então acordaram 6 da manhã, tomaram café, foram no banheiro, escovaram os dentes, aí arrumaram a cama, daí foram lá bater papo com o fariseu, entendeu? Tipo, nada disso é relatado para, inclusive, economizar espaço do papiro mesmo, né? Que era uma coisa cara, inclusive. Para você relatar essas coisas tinha que ser, né, conciso, você tinha que fazer a coisa da melhor forma possível para espalhar aquilo que é o cerne da mensagem, não as coisas secundárias, vamos dizer assim. E o dia a dia, né, é visto um pouco como uma coisa meio secundária. Mas aqui você tem Pedro pelado no meio dos outros discípulos ali no barco, e obviamente isso não tem nenhuma conotação sensual, sexual, mas é uma imagem profundamente humana da intimidade desses caras, né? Que é curioso, e inclusive evoca um pouco questões, né? Os discípulos e Jesus, como que era o funcionamento do dia a dia deles? Eles faziam cocô e xixi perto uns dos outros? Não tinha banheiros lá da forma como se entende hoje, né? Eles tomavam banho, nesses contextos desses mar, dessas coisas todas, eles ficavam pelados todos na frente uns dos outros. Jesus ficava pelado na frente deles, eles na frente de Jesus, até porque também se não ficasse, como é que seria? Jesus seria um cara cheio de pudores em comparação com pessoas normais e simples, que naturalmente ficavam pelados na frente umas das outras. E umas questões muito loucas, assim, muito doidas de se pensar, né? E aqui você tem um pouco desse quadro. Também, não era todo mundo pelado ali, né? Aparentemente Pedro, por alguma razão, estava com calor, mais do que os outros, ele estava pelado. E quando alguém percebe que aquele cara que eles não estavam reconhecendo é Jesus, em função da pesca milagrosa, Pedro coloca uma roupa e se joga no mar na direção de Jesus. Enquanto isso, os outros 5 no barco vão puxando o barquinho ali com aquele monte de peixe. Beleza. E aí eles pegam essa grande quantidade de peixes e tal, não sei o quê. E aí eles saltam em terra. Aí desce todo mundo do barco com os peixes. E é aí que ele fala, né, que eram 153 peixes grandes e tal, e etc.
E aí, quando eles saltam em terra, eles têm uma visão maior do cenário onde Jesus está. Ali já havia previamente brasas e peixe e pão, né? Então, Jesus ele não era um cara que estava passando fome ali, pedindo de comer para os discípulos. Mas ele provoca um pouco. Vocês têm alguma coisa para comer? Como quem diz, vocês dividem comigo? Não, mas então joga aqui, não vai, é o Senhor, vem, eles descem, eles vêm, que o churrasco está pronto. Inclusive essa coisa de Jesus fazer churrasco para as pessoas assim é maravilhoso, né? Inclusive vai muito no contrário da percepção e das sensibilidades de vegetarianos e veganos, em especial, em geral, né? Cristãos, assim. Jesus não tem pudor nenhum de matar aqueles animais ali, aqueles peixes, e comer e churrasco de peixe, né, no caso. E ali, beleza, né? Tem pão, tem peixe. E aí que pra mim acontece, assim, uma das cenas mais curiosas desse relato, né? E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes quem é você. Fica muito nítido, assim, pelo relato, que Jesus ali, ele apareceu sob uma forma humana diferente. Isso é muito nítido. De outra maneira, eles não teriam essas ênfases no texto, né? Não existiria razão de dizer por que eles não reconheceriam Jesus e por que a hora que eles sentam e pegam os peixes e começam a assar para o churrasco ficar maior, para não ser só para uma pessoa, agora para ser 7 pessoas, por que o narrador diria, mas ninguém ousava perguntar quem é você? Por quê? Porque, sei lá, vamos dizer que Jesus fosse um cara no comum lá do dia a dia deles de 1,70 m. De repente, esse cara aqui que estava na praia tinha 1,90 m. Vamos dizer que Jesus tivesse uma pele morena, aqui esse cara pudesse ter uma pele mais escura ou branca. Vamos dizer que Jesus tivesse o cabelo meio crespo no comum lá do dia a dia de sempre. E aqui fosse um cara com cabelo liso. Vamos dizer que Jesus tivesse traços X no rosto, nariz, olhos, etc. Esse cara que eles estão encontrando aqui, ele tem traços Y. Ele é uma pessoa com um nariz diferente, com um olho diferente, uma boca diferente, enfim. Ele é literalmente outro ser humano. Diferente daquele com o qual os discípulos estavam acostumados. E é muito louco, assim, você perceber que tem uma certa tensão aqui, né? Tipo, ninguém ousava perguntar, não. Vamos perguntar quem que é esse cara? Porque eles sabiam que era o Senhor. É extraordinário, assim. E aí, esse Jesus que aparece de forma diferente para os discípulos ali, ele tem um diálogo muito estranho com Pedro, né? E Pedro, ele tinha traído a Cristo de forma quase tão vergonhosa, ou tão vergonhosa quanto Judas há pouco tempo. Depois, inclusive, o próprio narrador aqui, João, vai dizer, né, que ele, João, era aquele que reclinou o peito no peito de Jesus quando estavam na ceia e perguntou quem era o traidor. E, de alguma maneira, Pedro também era o traidor, ou um traidor de Jesus, né? Mas, de alguma maneira, Pedro encontra uma experiência que Judas não encontra, né? Judas tem o remorso e se mata em função do remorso e do peso espiritual, do ataque satânico sobre ele como um diabo também, etc. E Pedro se arrepende, né? E ali, no meio do churrasco, também não fica muito claro se eles se levantam, vão dar uma caminhada. Parece um pouco isso, né? A cena, depois que ia seguindo, né? Dá a impressão que eles saem de onde eles comeram o churrasco e vão dar uma caminhada e saem ou vão para outro lugar. E não dá muito para perceber se Jesus está perguntando essas coisas para Pedro no meio de todo mundo, ou se, por exemplo, Jesus chama Pedro de canto e vão andando, os outros estão andando para trás, um está um pouco na frente, e só Pedro ouve o que Jesus está falando, né? Não fica totalmente claro assim pelo relato. Então Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que esses outros?
E eu acho essa pergunta curiosa e eu acho a resposta de Pedro curiosa, porque ele diz, sim, tu sabes que eu te amo. Ele não diz assim, sim, óbvio que eu amo você mais do que esses outros. Óbvio que eu sou melhor que esses outros. É óbvio que a minha posição é mais importante do que a desses outros. Não é exatamente essa a resposta de Pedro. Jesus pergunta uma coisa e ele responde meio que outra. Inclusive, Jesus aqui provou do seu próprio veneno, né? Porque em alguns casos você fazia umas perguntas para Jesus e ele respondia outra coisa, né? Ou ele não respondia exatamente o que você tinha perguntado, né? Isso é uma coisa, inclusive é uma tática rabínica, né? Uma coisa bem interessante isso aí. Você responder pergunta com pergunta, você não responder diretamente. Em algum momento do evangelho tem aqueles negócios assim do tipo, os milagres de João Batista eram de Deus ou não eram? Aí Jesus fala, então vocês me respondam isso. Se você me responder, eu te respondo, senão eu não te respondo não. Tem uma treta assim, eu não lembro exatamente como que é o texto, mas tem esse tipo de coisa, né? E Jesus fala, você me ama mais do que os outros? Sim, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Então você vai cuidar das pessoas. Beleza. E eles continuam andando e eles assim, mas você me ama mesmo? Agora muda a pergunta de Jesus, né? Ele não enfatiza mais do que os outros. Mas então você me ama mesmo? Me ama? Senhor, tu sabes, né? O Senhor sabe o que está no coração do ser humano. O Senhor sabe que eu te amo. Ah, ok. Apacenta as minhas ovelhas. Eles estão caminhando. É como se Jesus tivesse um estalo assim. Pedro, mas você me ama mesmo? Mesmo assim? Jesus provoca Pedro, né? A atitude provocadora de Jesus é interessante. E Pedro fica triste, né, com a insistência na pergunta. Aí chuta o balde, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Aí ele diz, então você vai cuidar das minhas ovelhas. E ele começa a dizer assim, e Pedro, é o seguinte, cara, quando você era mais novo, você vestia a tua roupa e você ia para onde você queria, cara. Você comandava a sua vida, você fazia o que você queria. Você era o chefe do negócio. Mas vai chegar um dia, daqui a pouco, em que quem vai colocar a roupa em você não é você. Inclusive implicando talvez alguma coisa de velhice. E essa pessoa ela vai te levar para um lugar que você não quer ir. Me segue, tudo bem? E é interessante que aqui o narrador, João, ele se intromete nessa história. Jesus falou isso para descrever o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Inclusive alguns pintam um pouco esse quadro como querendo dizer assim que quando Jesus fala com Pedro, Jesus tem uma expressão corpórea que revela um pouco assim algo como... Sabe quando uma pessoa coloca o terno na outra? Você abre os braços assim e aí a pessoa bota o terno na outra? Algumas pessoas pensam que é possível que Jesus, ao bater esse papo com Pedro, fez algo semelhante. Então, olha, Pedro, você coloca a sua roupa, mas no futuro, um dia alguém vai colocar a roupa em você e vai te levar para onde você não quer, querendo dizer assim, você vai ser crucificado como eu fui, me segue. Você vai ter um destino parecido com o meu. Ok, não sei se isso corresponde à realidade ou não, mas é uma perspectiva interessante, que dá um contexto um pouco a mais no texto. Mas o fato é que o narrador, ele já se intromete para tentar explicar pra gente. Ele diz, olha, e Jesus falou isso com essa intenção de dizer com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Ok. E aí quando Pedro recebe a revelação, as dúvidas ou as perguntas de Jesus a respeito do seu amor e a revelação da sua morte, da morte de Pedro, os outros discípulos que estavam provavelmente todos caminhando, mas um pouco separados uns dos outros, e aparentemente assim, João ele meio que passa, como que, por exemplo, Pedro e Jesus estão aqui mais na areia da praia, e João passa um pouquinho mais assim, tipo, com o pé na água, assim, sabe? E também, eu acho que o mar de Tiberíades não era mar-oceano, tá? Era tipo um rio, um riacho, enfim, um lago. Mas vamos trabalhar com essa noção, assim, como se fosse uma praia. Jesus e Pedro aqui na areia, e João passando, andando aqui
molhando os pés na água e tal. E Jesus e Pedro batendo esse papo. E João passa assim. Já tinha comido, cheio de churrasco no estômago, feliz. E Pedro tem a iniciativa de perguntar assim, tá, Senhor, o Senhor está com dúvida do meu amor, o Senhor está falando que eu vou morrer, e esse aí? E esse cara aí que está andando do lado? Como quem diz assim, ele te ama mais do que eu? Ele não vai morrer? Ele não vai acontecer nada de ruim com ele? E aí a resposta de Jesus também é meio que atravessada, né? Também é um pouco diferente do que Pedro pergunta. E Jesus responde numa condicional. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a você, você me segue, você morre. Você vai morrer parecido com o que eu morri. Mas se eu quiser que esse aqui permaneça, o que você tem a ver com a minha relação com esse outro cara aqui? E aí João fala que por causa dessa história se tornou corrente entre os irmãos, inclusive dando um pouco o tom da tradição oral que havia entre os cristãos, que é óbvio que não era tudo escrito, de que ele, João, não morreria. Só que aqui João está escrevendo o evangelho, ele já está para morrer, ele já está velhinho, em tese, né? É a última coisa que João faz da vida, mais ou menos, assim, escrever o evangelho e aí morre de velhice, né? E João corrige a percepção dessas pessoas. João corrige a tradição oral através do texto bíblico. Ele diz, Jesus não disse que eu não ia morrer. O que ele disse é, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Ele não falou, ele vai ficar vivo até eu voltar. E aí João revela, né? Eu sou o discípulo a respeito do qual Jesus falou. E eu sei que o que eu falei é verdade, as pessoas ao meu redor sabem que o que eu falei é verdade. E existe ainda muita coisa que Jesus fez, e se a gente fosse escrever todas elas, nem no mundo inteiro caberiam as coisas que seriam escritas. As últimas palavras da Bíblia nesse aspecto, se a gente for levar lá conforme a visão tradicional, elas nos envolvem em pelo menos duas discussões gigantescas, assim. Que tem que ver por que as pessoas são diferentes e têm destinos diferentes, mesmo à luz do cristianismo, e um pouco assim sobre hermenêutica e interpretação daquilo que se diz. São duas questões importantes. Vamos começar primeiro com as questões de hermenêutica. Jesus falou uma coisa e as pessoas entenderam outra. Jesus falou, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? As pessoas entenderam, ele vai permanecer até que eu venha. E a condicional do que Jesus falou, ela é a chave para entender o que ele falou. Ele não falou o que as pessoas entenderam que ele falou. E a história do cristianismo ela seria muito marcada quanto a esses aspectos, das pessoas entenderem errado o que Jesus falou. Por exemplo, eu não quero transformar aqui a minha reflexão numa reflexão sobre a guarda do sábado, tá? Mas só para dar um exemplo. Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, muitas pessoas concluem então que é para transgredir o sábado e desconsiderar o sábado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus ser o Senhor do sábado não implica que o sábado não é santo, não deve ser guardado. Que é como alguns entendem. Não, se Jesus é o Senhor do sábado, ele pode me deixar transgredir e não obedecer e ponto final. Mas não é isso que ele diz. Fecha o parênteses sobre o sábado. Mas não só sobre isso, assim, Jesus ele é uma pessoa incompreendida em relação a muitas coisas, né? Porque o ensinamento dele é espiritualmente extremamente profundo e ao mesmo tempo algumas questões são muito simples de entender, mas muito difíceis de praticar. Sei lá, dar a outra face, você não pode nem olhar para uma mulher com desejo, no contexto assim do que fosse errado, enfim, etc. Você tem que amar o inimigo, você tem que andar a segunda milha. Um monte de questões assim que até que são simples de entender, mas são muito difíceis de praticar. Então, a história do cristianismo em ampla medida é uma história da incompreensão teórica e prática do que Jesus ensinou e do que Jesus fez. E aqui meio que a gente já termina a leitura bíblica um pouco com essa perspectiva. Jesus falou uma coisa e os irmãos entenderam outra.
E aí, às vezes, a tarefa do seguidor de Jesus é corrigir os irmãos para realmente entender e praticar o que Jesus fez. E claro que há muitas perspectivas diferentes, então às vezes é um pouco complicada essa tarefa. A tarefa da hermenêutica, da compreensão e da prática, né? Tanto da ortodoxia na teoria quanto da ortopraxia na prática. Um desafio gigantesco, né? Que está implícito aqui de uma forma muito interessante, né? Inclusive nessa pergunta se ele ama, se ele não ama, e o que vai acontecer da vida, e a diferença, por que um vai ter uma vida mais fácil e outra mais difícil, por que um vai morrer assim, outro vai morrer assado, por que as coisas são do jeito que são, e a gente pode terminar com isso. Na caminhada com Cristo, os seres humanos, às vezes, eles não estão imunes a um problema humano que é complexo, que é comparar a sua vida com a vida dos demais. No que tange a questões das mais superficiais até as mais profundas. As pessoas comparam quanto dinheiro elas têm, a aparência que elas têm, quantas mulheres elas têm, ou que mulher, ou que tipo. As pessoas elas comparam assim quem tem mais influência, ou quem tem mais força, ou quem tem mais capacidade, ou quem tem mais inteligência, ou quem tem mais isso, ou mais aquilo, ou menos isso, ou menos aquilo, em 1 milhão de direções. Tá? E essas questões, assim, elas são muito profundas na vida humana, assim, sabe? É um tipo de coisa que é profundamente humano. Em tese, todos nós deveríamos entender que nós somos seres individuais, que Deus trata individualmente, e devemos evitar a tentação de nos comparar e de estar em competição uns com os outros. Mas isso é uma questão que é fácil a gente dizer assim na teoria, mas não é fácil na prática. Às vezes a gente enfrenta dilemas existenciais e a gente tem a impressão assim, que a vida das demais pessoas pode ser mais fácil do que a nossa. E isso não necessariamente implica que a gente tem profunda inveja e ódio e raiva das pessoas, porque para elas tudo é fácil e pra gente tudo é difícil. Até porque isso não é verdade. Você pode pegar a pessoa que você imagina na sua cabeça que tem a melhor vida do mundo, que é mais bonita, mais inteligente, mais rica, mais tudo de bom. Essa pessoa não tem a vida perfeita que você imagina que ela tem. Porque cada um carrega, né, as suas dores, os seus problemas, as suas questões que a gente nem imagina. Tanto que há pessoas ricas, famosas, bonitas, viciadas em todo tipo de merda e droga e lixo e relacionamentos tóxicos, e há pessoas que em tese não são nem bonita, nem rica, nem inteligente, que estão muito bem obrigado ali cuidando dos seus 2, 3 filhos no seu barraquinho e vida que segue, entende? As coisas não são simples. Quando você compara quem as pessoas são e o que acontece ou o que vai acontecer na vida delas. E o cristão ele deveria também rechaçar um pouco assim, essa curiosidade, essa perspectiva sobre o outro. E a relação do outro com Deus. Né? Como se isso inclusive implicasse numa competição, numa corrida, para que eu seja mais e melhor do que o outro. Inclusive, esse é o sentimento mais, na verdade, satânico do que divino, né? Quando a gente compara as questões bíblicas sobre Satanás e sobre Cristo, Satanás é o que queria se exaltar ao trono de Deus e Cristo é o que se rebaixou à posição de servo, né? É meio que o oposto, assim. E a nossa curiosidade em relação à vida dos outros nunca deve para que a gente entenda, para que a gente seja melhor. Inclusive a gente deve desejar o bem do outro, até talvez acima do nosso bem. Não que a gente deva desejar o mal nosso e o bem do outro. Mas, em certo sentido, o cristianismo deveria nos fazer priorizar o bem do outro em relação ao meu. Não querendo com isso o meu mal, né? Obviamente, porque aí não seria cristianismo, seria sadomasoquismo mesmo, né? Então é uma coisa muito interessante, assim, essas perspectivas, né? Das discussões teológicas e hermenêuticas e das discussões humanas e pessoais nesse último capítulo da Bíblia, à luz da grande pergunta se a gente ama a Deus ou não, se a gente ama a Cristo ou não. Mesmo que ele nos mate e deixe o nosso coleguinha viver até ele voltar. Não é isso? Mesmo que a nossa vida não seja do jeito que a gente gostaria que fosse, e a gente tenha a percepção que a vida do outro seria mais legal se fosse nossa. E isso não é simples assim. E por essas razões eu considero esse texto um dos mais extraordinários da palavra de Deus. E eu espero que eu tenha sido capaz de inspirar um pouco de amor em você por esse texto, pela complexidade dele, essa coisa de Cristo aparecer em outra forma humana, isso para mim é extraordinário. E fico muito feliz assim de poder dividir esse conteúdo com vocês. Tudo bem?
Então é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.